Brito. Muito obrigado, presidente, senhoras deputadas, senhoras senadoras, senhores senadores. General, muito obrigado por estar contribuindo com essa CPMI. É sempre muito importante e muito rico para nós quando vem aqui um depoente, uma testemunha ou um investigado e colabora com as perguntas, responde a todos. E para a gente que está aqui tentando desenvolver um trabalho sério, isso é sem dúvida de muita valia. A divulgação, general, dos vídeos que o senhor aparece agindo de forma passiva com golpistas é vista como o marco principal para a mudança de paradigma do que estamos investigando aqui. Eu afirmo, não é. É apenas uma gota nesse oceano gigantesco, cheio de tubarões que são capazes de devorar tudo que é certo para saciar a sua fome de poder. O protagonismo que estão querendo dar à sua participação, general, é uma tentativa desesperada, uma atitude pueril de enganar a sociedade. Uma cortina de fumaça para distrair os verdadeiros responsáveis por esse crime. Hoje a tentativa de golpe aqui está mais do que provada, mas ele, o dia 8 de janeiro, começou muito antes de 8 de janeiro. Ele começou quando todas as instituições começaram a ser desacreditadas. Começou quando o sistema eleitoral que elegeu todos nós que estamos aqui começou a ser desacreditado. Começou quando em dia de votação desse Congresso Nacional, de forma inédita, tanques militares desfilaram, começou quando pessoas comandadas por um delírio coletivo estavam em frente aos quartéis pedindo o grande absurdo que é uma intervenção federal. Começou quando golpistas passaram a ser financiados por cidadãos que se diziam de bem. Por muito tempo, vislumbrou-se que essa CPI era desejada por quem devia temê-la e temida por quem devia desejá-la. E a gente sabe bem por quê. A Polícia Federal, o Supremo, já vem desempenhando seus papéis nessa investigação. Mas somente aqui, quem defende golpistas e nega a realidade, tem a oportunidade de tentar vender algo sem valor para a sociedade, como se fosse uma joia falsa. É uma farsa, é uma distorção da realidade. Não é papel de parlamentar ser advogado de depoente. A sociedade espera de nós uma outra postura. Te darei a chance, general, de explicar diversas lacunas que ainda existem sobre a sua atuação no 8 de janeiro. Nunca houve, depois da redemocratização, uma ameaça tão grande à estabilidade institucional do nosso país. O GSI se demonstrou inoperante em conter os golpistas. Não foi capaz de zelar pela segurança do Palácio Presidencial. Por que razão o senhor acredita que o GSI foi incapaz de desempenhar o seu papel precípuo? Eu repito. A pergunta do senhor é muito boa. Se eu vejo o seguinte, nós acionamos o plano escudo do Planalto. Se o senhor colocasse um efetivo lá máximo previsto do plano escudo, que não fui eu que fiz, não fui eu que reprisei, não fui eu que vi, eu herdei. Na minha época, o plano escudo que eu passei lá, ele era um pouco diferente. Como eu disse no meu discurso aqui, eu agiria de maneira diferente se fosse hoje, mas nós estávamos numa primeira semana. Entendi. Primeira semana trabalhando dentro de um planejamento feito por outras pessoas. O senhor falou aqui, general, que teoricamente o plano escudo era para estar ativo. Por que é que ele não se encontrou ativo naquele momento? Ele estava ativo. E por que ele não funcionou? Quando o senhor ativa o plano escudo? Quando o senhor pede uma tropa para fazer face a uma ameaça. Mas a tropa estava presente? Inicialmente nós tínhamos um pelotão presente, 38 homens.
foi solicitado reforço após o rompimento da barreira inócua na Avenida das Bandeiras. Foi solicitado, que chegou às 14h40, foi solicitado um segundo reforço. Mas de quem para era, o General general? Dutra, De quem era? que se chegou às 16h40. De quem era a responsabilidade? No chão, de quem era a responsabilidade? Secretaria de Coordenação de Segurança Presidencial. Era do Natal, então? Era quem? Era quem? do Natal, então. A responsabilidade era dele. Não, peraí. Você tem um general que comanda a secretaria. E depois você tem um departamento que tem obrigações de acionamento do plano. E aí você tem nesse departamento, que eu disse já aqui, deputado, se eu tenho, importante ali das 7 coordenações gerais, 3 que fazem, logicamente, a execução do plano. Mas assim, o Natal, o senhor permite, por favor? Claro, mas Natal está comendo o meu tempo, general, e eu preciso acabar o meu raciocínio. Tá bom. Então é diferente da relatora, me perdoe, a gente tem um tempo e eu preciso estar dentro dos meus 10 minutos para concluir o meu raciocínio. Deputado, eu peço realmente desculpas. Tudo bem, eu só queria entender o seguinte, general. Então, o Natal estava de serviço no dia. Tá. Em seu depoimento à Polícia Federal, o senhor disse aqui agora, repetiu, que agiria de forma diferente. E o senhor afirmou que se estivesse presente no momento que o Natal entregou uma garrafa de água a um golpista, o senhor teria dado voz de prisão a esse militar naquela hora. General, por qual razão tal intenção impetuosa de prisão não foi direcionada àquele momento de igual forma aos invasores do palácio? Qual foi o critério utilizado para determinar a abordagem de indicar os invasores a saída, ao invés de prendê-los imediatamente? Aqueles invasores que o senhor viu no que foi passado aqui pela senadora, eles foram conduzidos para o segundo piso, e no segundo piso, quando chegou o reforço, eles foram presos. Quantas pessoas foram presas no segundo piso, general? O senhor sabe precisar? Eu sei, deputado, 182, foram 4 ônibus conduzidos à Polícia Federal. Uma pergunta, aquelas pessoas que naquele momento saíram do 3º e do 4º andar e foram pela escada para o segundo, elas foram presas no segundo andar? Não tenho conhecimento, que não estava lá. A ordem de prisão foi para o Coronel Rogério e o Coronel Vanderlei. O senhor sucedeu um ministro que, na minha opinião pessoal, é expoente do golpismo. Ele é terrivelmente golpista. Dizia tomar Lexotan para impedir que Bolsonaro agisse contra o Supremo Tribunal Federal. Participava de grupos com outros militares que pediam intervenção federal. Defendeu por várias vezes o golpe militar de 64. O que eu não consigo entender aqui, general, nesse momento, é o que levou o senhor a não promover trocas significativas numa equipe que era claramente incentivadora de um golpe militar, como, por exemplo, é o caso do general Penteado, que já foi falado aqui por várias vezes e que ficou como seu número 2. O senhor poderia só rápido, o que é que levou o senhor a não fazer essas demissões já no início do governo? Pelo tempo exíguo que eu tinha, deputado, boa pergunta. Por achar também, historicamente, que no tempo que eu passei nos governos anteriores, essas mudanças não eram tão drásticas, mas eu, como disse nas minhas palavras iniciais, deputado, é uma boa pergunta realmente, talvez eu devesse ter feito isso, deputado. General, é verdade que o senhor informou ao presidente da República que as câmeras que o flagraram, na opinião, não estavam funcionando? No dia 9, nós passamos, o presidente pediu que passasse várias imagens para ele. Dessas imagens, não foi... Fizemos um cronograma, e aí, nesse cronograma de imagens, ele pediu que eu quero ver X, quero ver Y, quero ver... E aí foram passando. Por não haver sorte, vamos dizer, não passou aquela imagem que deveria ter passado. E aí... Ô, general... Posso continuar? Deixa eu só terminar, que agora eu só tenho 50 segundos. Me perdoe. Tá bom, por favor. O senhor, na minha opinião, golpista não é. Traidor da República, o senhor não é. Obrigado, deputado. Mas, assim, não consigo encontrar uma saída, general, para encontrar justificativa na forma como foi dada essa sua participação. Tem um ar, me desculpe a expressão, de ingenuidade.
tem um ar de incompetência, fraqueza, me perdoe o que eu estou dizendo, mas assim, me parece que esse pingo no oceano terminou virando comida para quem quer defender o golpe militar. Então, acho que era isso, general. Faltou, talvez tenha sido um excesso de confiança na hierarquia do Exército, no que tudo isso representa para quem defende as Forças Armadas livres e defensoras do que é mais rico para a sociedade, que é a liberdade. Muito obrigado, deputado. Com a palavra...